a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamados Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade e procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos disseram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. O profeta Isaías, nós ouvimos de novo, agora já é o terceiro cântico do servo sofredor, do servo do Senhor. E o tempo que vai passando, vai se aproximando o mistério da paixão de Jesus. Alguém dizia, esta semana é uma semana triste. Uma semana, eu não diria uma semana triste, no significado de tristeza para o mundo, mas esta semana é de fato uma semana de recolhimento. Porque nós estamos unindo-nos ao mistério da paixão de Jesus. Jesus que vai entregar-se por amor a cada um de nós, vai dar-se na cruz. E o texto do profeta Isaías, que nós acabamos de ouvir, ele nos apresenta justamente esta figura do servo destroçado, maltratado, humilhado, desprezado, macerado, o servo sofredor, aquele que carregou em suas costas o sofrimento de toda a humanidade. Paulo vai dizer, na carta aos Romanos, ele que não tinha pecado, se fez pecado por causa de nós. Não tinha
ao ser crucificado, não tinha beleza, não tinha aparência humana. Homem das dores, maltratados. Homem das dores, maltratado. Entregou-se, mudo, calado, não abriu a boca, como um cordeiro que caminha para o matadouro. É assim. É assim que nosso Senhor se entrega. É assim que nosso Senhor nos conquista a salvação. Como foi descrito na leitura que nós acabamos de ouvir. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e gusparadas. Nosso Senhor se entregou e mesmo depois de tanto tempo, ainda hoje, muitos lhes viram a costa. Muitos são indiferentes. E aqui é preciso a gente ficar esperto e ficar atento a uma realidade. Que hoje é considerado uma doença espiritual e que é justamente o indiferentismo. O Papa Bento XVI dizia que o indiferentismo religioso é pior que o ateísmo. Por quê? Porque o indiferente, você nunca sabe se ele é uma pessoa de fé, se ele está com Jesus, se ele não está com Jesus, se ele está disposto a dar a sua vida, se ele está disposto a seguir os passos de Jesus, ou se ele não está disposto a fazer nada disso. Então, isso não pode acontecer, isso não pode entrar. Nós estamos vivendo um tempo onde nós corremos muito esse risco de sermos indiferentes. O indiferente é o morno do Apocalipse. Quando diz o Apocalipse, quisera que você fosse quente ou frio, porque os mornos serão vomitados. Então, esta realidade não pode atingir o nosso coração, no sentido, nós não podemos ser indiferentes. Como eu dizia na missa de Domingo de Ramos, será que tudo que Jesus fez por causa de nós foi em vão? Então, nós apressamos esse tempo, vamos aproximando do tríduo pascal. Como é que nós estamos? Será que nós nos preparamos espiritualmente como deveríamos nos preparar para celebrar a Páscoa do Senhor? Talvez a gente use como desculpa a pandemia. Eu não me preparei espiritualmente decentemente como deveria, porque nós estamos no tempo de pandemia. E se o Senhor voltasse na sua segunda vinda durante a pandemia, o que nós iríamos dizer para o Senhor? Chegasse a nossa vez de estarmos diante dele e o Senhor dissesse para nós assim: você não vai, porque você não se preparou. E a gente ia dizer assim: Senhor, mas eu estava na pandemia, não deu tempo. Você não vai poder ir. Então nós não podemos, eu quero dizer, nós não podemos usar da pandemia como desculpas para a gente não rezar. Ou para a gente fazer a nossa oração de qualquer jeito. Nós buscarmos este encontro com Jesus nosso Senhor, o servo sofredor que por amor se entregou e que por amor se entrega ao mistério da paixão, para construir conosco uma relação de proximidade. Então, como nós estamos, como está o coração de cada um de nós para celebrar a Páscoa?
Preciso que nesse tempinho que nós temos ainda, que a gente faça esta preparação e a gente deixa o Espírito de Deus abrir, entrar, penetrar no nosso coração para nos conceder a graça de poder celebrar dignamente o mistério da Páscoa. O salmo que nós meditamos nos traz esta realidade de Jesus, que padece o mistério da paixão. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão, e eu me tornei como um estranho aos meus irmãos, como um estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo, meu amor por vossa casa me devoraram como fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Nesta estrofe a gente vê tudo que Jesus, nosso Senhor, enfrentou no mistério da sua paixão, estão aqui descritos nessa estrofe. Então é Jesus, nosso Senhor, que vem, é Jesus que se manifesta, que se apresenta para concretizar em nossa vida a salvação. O texto de Mateus, repetindo o texto de ontem, do Evangelho de João, só não continuou porque o texto do Evangelho de João nós ouviremos amanhã, na missa da quinta-feira, então a liturgia mudou de evangelista, para a gente ler o texto na quinta-feira. Mas neste texto tem algumas novidades diferentes daquilo que nós ouvimos no Evangelho de João ontem. A começar que a pergunta de Judas, todos os discípulos ficam perguntando: quem será o traidor? E eles se perguntam a si mesmo, perguntam-se a si mesmo e perguntam também a Jesus. E Judas, assim como os outros discípulos, também pergunta: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: tu o dizes. Mas o versículo 24 é justamente o texto diferente do Evangelho de João. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Isso é uma palavra forte, uma palavra firme de Jesus. E recai também sobre nós. Recai também sobre nós. Porque Judas traiu Jesus por causa de dinheiro. $30 é o preço que pagaram por Jesus. 30 moedas de prata. Mas nós corremos o mesmo risco de talvez não de trocar Jesus por dinheiro, por moeda. Porque isso visivelmente seria um abuso. Mas quando colocamos coisas no lugar de Jesus, quando nos apegamos demais às coisas materiais e nos esquecemos que o lugar do nosso coração deve ser de Jesus. Assim como Judas, também nós temos pequenas atitudes de traição contra nosso Senhor. E estas pequenas atitudes é que nós precisamos mudar, é que nós precisamos curar, é que nós precisamos limpar do nosso coração para que possamos estar cada vez mais unidos a Jesus. Então façamos um exame de consciência profundo e honesto. Identifiquemos em nós o que está roubando em nosso coração, o lugar que é de Jesus.
Talvez não estejamos colocando coisas no lugar de Jesus, mas talvez a gente esteja simplesmente equiparando coisas ao amor que nós devemos ter para com Jesus. E se nós estamos equiparando, está errado. Porque ele deve ser o principal, ele deve ser o primeiro. E quando digo está errado, nós estamos também fazendo ou tendo pequenas atitudes como Judas, de traição. Nós não podemos, então pensamos a Jesus que converta o nosso coração, que mude a nossa vida, para que nós possamos ser discípulos de Jesus e, se preciso for, subir com Ele para a cruz, subir com Ele para o Calvário e subir com Ele para a cruz, como sinal de fidelidade, de amor, como bons discípulos de Jesus. Que o Senhor converta o nosso coração e nos faça perseverantes em seus caminhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.